Como o Barão de Mauá morreu? Barão de Mauá foi uma figura emblemática na história do Brasil. Ele representa o espírito empreendedor e o desenvolvimento industrial do país no século XIX. Sua visão progressista e sua busca por investimentos diversificados em infraestrutura, como ferrovias, navegação e iluminação a gás, foram fundamentais para a modernização da economia brasileira. Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, nasceu em 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Ele era filho do fazendeiro João Evangelista de Ávila de Souza e de Mariana de Jesus Batista de Carvalho. Até os 5 anos, a infância de Irineu foi vivida ao lado de seu pai, de sua mãe e de uma irmã mais velha. Tudo aparentava que ele teria uma infância típica para um menino de sua classe social. Porém, em 1818, seu pai faleceu deixando a família em uma situação vulnerável. Como mãe solteira, Mariana não ficou muito tempo sem um companheiro, e 4 anos após a morte de seu João, ela arranja um novo marido, que rejeitou os filhos que ela teve no primeiro casamento. Sua irmã Guilhermina foi obrigada a se casar aos 12 anos de idade, e o pequeno Barão de Mauá foi entregue para ser cuidado por um tio. Durante um ano, o jovem ficou sob os cuidados de seu tio Manuel José de Carvalho, período que aprendeu a ler e a escrever num colégio interno. Em 1924, quando estava por volta dos 11 anos, Irineu foi morar no Rio de Janeiro com seu tio, José Batista de Carvalho, um comandante de embarcação da Marinha Mercante. A vida do Barão de Mauá, na capital do Império, não foi nada fácil. Seu tio conseguiu para ele um emprego como caixeiro de um armazém, com carga horária das 7 horas da manhã às 10 da noite. Ele trabalhava em troca de moradia e comida. Sua vida só vai começar a melhorar por volta dos 13 anos de idade, quando foi trabalhar como caixeiro, na casa de um rico comerciante português. Barão de Mauá, como um jovem muito esperto, rapidamente conquistou a confiança de seu novo patrão. Irineu ficou junto de seu patrão até 1829, ano em que ele perdeu seus bens para um credor escocês, e não pôde mais pagar seus funcionários. Porém, Barão de Mauá não ficou completamente desamparado. Seu patrão fez questão de indicar seu pupilo para a companhia inglesa Carruthers. Trabalhando na companhia, no setor de importação e exportação, Barão de Mauá se destacou novamente, e ao longo dos anos foi subindo de cargo, até chegar ao posto de gerente, aos 23 anos de idade. Poucos anos depois ele já era sócio da empresa. Em 1839, já com a vida estabilizada, ele assume o comando da empresa Carruthers e Companhia, após seu sócio decidir retornar para a Inglaterra. Nesse mesmo ano, ele manda buscar no Rio Grande do Sul sua mãe que estava viúva, sua irmã e sua sobrinha. Em 1840, Barão de Mauá realiza uma viagem para a Inglaterra, onde pôde ter contato com a realidade capitalista e as inovações da Revolução Industrial. Esse período na Inglaterra foi fundamental para abrir os seus horizontes. Ao voltar para o Brasil, sua vida vai ter uma reviravolta tanto pessoal quanto profissional. Assim que retorna, ele se casa com sua sobrinha Maria Joaquina de Souza Machado. O fato deles serem parentes de terceiro grau não foi um empecilho para a união. Ao longo da vida, eles tiveram 18 filhos, sendo que apenas 11 nasceram com vida. Já no âmbito profissional, Barão de Mauá, inspirado no que viu na Inglaterra, começa a seguir o caminho da industrialização. Em 1845, ele adquiriu uma pequena fundição na Ponta da Areia, em Niterói, marcando o início de sua jornada na indústria naval brasileira. Essa fundição foi a primeira grande indústria brasileira, com foco na produção de ferragens, máquinas e equipamentos para ferrovias e navios. Nos anos seguintes, seus empreendimentos não pararam de progredir. Ele fundou em 1851 a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, trazendo a primeira iluminação pública à cidade. No ano seguinte, Mauá fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, obtendo direito exclusivo de navegação por 30 anos. Sua visão empreendedora também o levou a construir a primeira estrada de ferro do Brasil, entre o Porto de Mauá e a Estação de Fragoso, em 1854. Sua importância para o desenvolvimento do Brasil era tão grande, que foi nesse período que Irineu recebeu o título de Barão de Mauá. Além da área industrial, Barão de Mauá também se aventurou no mundo financeiro, criando seu próprio banco,
O Banco Mauá, MacGregor e Companhia, com filiais em várias capitais brasileiras e em Londres, Paris e Nova York. 5 anos depois, ele criou outro banco, agora com o nome Banco Mauá e Companhia, localizado no Uruguai. O banco foi o primeiro estabelecimento bancário do país e tinha autorização de emitir papel-moeda. Como empreendedor, Barão de Mauá era conhecido por sua capacidade de gestão de recursos financeiros e humanos. Ele garantia a distribuição de lucros entre os funcionários e praticava uma política salarial progressista. Sua influência no Brasil era tão grande que ele não ficou restrito apenas à economia. Barão de Mauá também tentou se aventurar na política, o que lhe trouxe muita dor de cabeça. Seus ideais progressistas a favor do fim da escravidão geraram atritos com a aristocracia brasileira e o império, resultando em obstáculos para seus negócios, como a taxação de importações e ataques a seus empreendimentos. Já no final de sua vida, o grande empreendedor brasileiro começou a entrar em crise financeira. Em 1875, o Banco Mauá entrou em falência, e para quitar as dívidas ele precisou vender boa parte de seu patrimônio. Apesar das dificuldades, Mauá não se deixou abater completamente. Ele continuou a trabalhar e a buscar oportunidades de negócios, mesmo que em menor escala. Uma das áreas em que se envolveu foi a corretagem de negócios do café, um setor em expansão na época. Nessa época, ele já estava bastante doente, principalmente por causa do diabetes. Morando em Petrópolis, de forma muito mais modesta que em seus anos de glória, Barão de Mauá morreu pouco antes da proclamação da República no Brasil, um evento que marcaria o fim do Império e o início de uma nova era no país. Barão de Mauá morreu no dia 21 de outubro de 1889, de diabetes. Ele estava com 75 anos. Seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro, onde foi enterrado no cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco, no Catumbi. Barão de Mauá foi um homem que não apenas moldou o cenário econômico do Brasil, mas também influenciou a sociedade com suas ideias progressistas e seu compromisso com a inovação. Sua história é um exemplo de como a visão, a coragem e a determinação podem superar as adversidades e criar um legado duradouro. E foi assim que Barão de Mauá morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.